continuar aqui no livro texto. Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de Introdução ao Antigo Testamento 2, a última parte. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo, continuando aqui, a divisão do livro. Então, joia aqui. Lemos essa parte, né? A composição do livro, olha só. O Salmo está dividido em 5 livros. Interessante essa divisão, né, irmãos? Nós não notamos a maioria das vezes, e a maioria das Bíblias, elas não trazem essa divisão, tá bom? Algumas Bíblias de estudo trazem essas divisões. Livro 1, do capítulo 1 ao 41. Livro 2, do capítulo 2 ao 42 ao 72. Livro 3, do capítulo 73 ao Salmo 89. Livro 4, Salmo 90 ao Salmo 106. Livro 5, do Salmo 107 ao 150. Então, essa organização é uma maneira em que os livros dos Salmos foram organizados, tá bom? Essa divisão é mais antiga que os manuscritos mais antigos. Mas, até recentemente, os intérpretes tinham poucas indicações do seu significado. Certo progresso foi feito ao se reconhecer que há coleções menores no conjunto, das quais destacam-se. Ou seja, quando vão estudar os Salmos, irmãos, notaram uma certa organização. Por exemplo, qual era dividido por grupos? O grupo davídico, que é o primeiro grupo, que vai do Salmo 3 ao Salmo 41. O grupo dos filhos de Coré, que é do Salmo 42 ao 49. Grupo davídico 2, que é o Salmo 51 ao 65. Grupo de Asaf, que é do Salmo 73 ao 83. Grupo dos filhos de Coré, segunda parte, que é do 84 ao 88, exceto o 86. E o grupo de louvor congregacional, que seria do primeiro, que seria uma nova subdivisão, né? Que vai do Salmo 95 ao Salmo 100. Grupo de aleluia, do 111 ao 117. Cântico de Ascensão a Jerusalém, que é o 120 ao 134. Grupo davídico 3, 138 a 145. Grupo de louvor congregacional, 146 ao 150, né? No caso, aqui deve estar errado, né? Então é interessante, né? Essas divisões, né? Bem interessante, né, irmãos? Não sei se vocês já tinham notado essas divisões, ou já tinham... É a primeira vez que eu ouço falar. É interessante, né? Quando a gente lê o texto sagrado, parece que é só um monte de salmo, né, Gil? O livro de Salmos por si. Mas muito interessante mesmo. Sabe quando você pega o cantor cristão ou a harpa cristã, que tem hinos de festa, hinos fúnebres, seria mais ou menos isso que se organizou ao longo dos séculos. E por que isso é importante, irmãos? Porque quando a gente tem essa divisão, fica claro, né? Que foi bem organizado, foi bem cuidado pelos levitas, pelos sacerdotes. Não era uma coisa aleatória, era uma coisa cuidada, zelada. Não era simplesmente tem um inário aí, canta um corinho aí, irmão. Que corinho? Dá para ver que tinha uma organização. Interessante, né? Deixa eu perguntar para vocês aqui sobre essa composição aqui, os Salmos, esse daqui. Aqui, ó. Cânticos de Ascensão a Jerusalém. O que seria esse Cânticos de Ascensão a Jerusalém? Tem os cânticos de romanagem? De romanagem. Por que se deduz que é de romanagem? São aqueles cânticos que... Não sei se estou certo naquilo que eu vou falar, mas... Surgiu um pouco de dúvida agora, mas é aqueles que eles cantavam
enquanto subiam os degraus das Aí. escadas para Jerusalém, para irem ao templo. Então, é isso aí, Gil. Tá? É esse o caminho. A gente já comentou nas aulas passadas sobre um pouco sobre isso, né? Talvez, ou já aprendi, Pastor Johnny, lembra de alguma coisa sobre essa questão? Os cânticos dos Exatamente o que você degraus? falou, né? Exatamente. Uhum. Júnior, Maísa e Irmã Cleusa, já ouviram falar sobre essa questão ou não? Já ouvi. Não, Ouvi falar aqui. não ouvi. Eu não, Não? pastor. Então, abram a Bíblia de vocês no Salmo 120. Olha agora olha que interessante. Eu vou contar uma história. Nós vamos colocar o Salmo 120 num contexto. É isso que eu falo para vocês, irmãos, que quando nós acreditamos que a Bíblia, ela é o livro de Deus, inspirada por Deus, ela é o nosso livro de fé, de prática, e que o povo de Deus usou no passado e Deus deixou para que a gente desfrute também no presente. Olha que interessante. Olha que interessante. Salmo 120 ao Salmo 134, vocês vão ver que eles têm um título sobre eles. Não tem? Sim. O que está escrito no título da Bíblia de vocês? Cântico de Romanagem. O meu está Cântico na NVI. Na NVI tá peregrinação. Na minha versão, que a revista é atualizada, está Cânticos de Romagem. Na Deixa eu minha pe- tá Cântico dos Degraus. Dos degraus, que legal, né? Deixa eu pegar aqui uma outra Bíblia. Deixa eu pegar essa Bíblia aqui para mudar um pouco. Vamos ver o que ela está dizendo. Aqui, deixa eu pegar essa daqui. Deixa eu ver como que ela está intitulando essa parte. Olha que legal. É muito bom conhecer essas coisas, meus irmãos. Pastor, o senhor sabe que por que romagem? Romagem? Sim. Que é de Roma? Não, Tem nada a ver, né? não. Mas, Tem relação com essa passeata que faz, né? Tipo, Romaria dos católicos. então, no caso da passeata católica, é Romaria por causa de Maria. Seria por causa de uma romaria. Pode ver que aqui é a romagem. Então, vamos lá, doutor Júnior, nos ajuda aí. Você lembra o que é romagem? Não, eu acho que a romagem está relacionada ao que a irmã Cleusa falou mesmo. Não necessariamente seria a romaria ligada a Maria, mas no sentido geral, quando você faz um manifesto, tem o Círio de Nazaré, lá em Belém, entendeu? Então, dicionário aqui, ó, romagem. Caminho percorrido no decorrer dos tempos, ou é um ato de passar. Romagem seria isso. É o ato de passar, é um caminho percorrido. Romagem ou romanagem. E aí, no caso nosso, brasileiro, católico, virou romaria, que seria uma romagem a Maria, ou porque ela é a padroeira do Brasil para os Eles católicos. têm o costume de ir até Aparecida, né? Então, E aí eles fazem a romaria. Porque Às vezes eu tenho confusão de me interpretar, mas era da ideia dessa passeata mesmo. Exatamente, né? Mas vamos agora colocar uma passeata gospel, a marcha para Jesus. É a romagem para Jesus. Exatamente. Entendeu? É a romagem para Jesus. Só muda o... Agora, olha que fantástico, irmãos. Ó, aqui no livro texto, olha só, no nosso querido irmão, ele nos chama aqui, ó, Cânticos de Ascensão a Jerusalém. Estão vendo? Cânticos de Ascensão a Jerusalém. Olha como é relevante essa expressão. Por que ela é relevante? Porque, na realidade, o povo judeu, olha só como é maravilhoso, irmãos, conhecer um pouco a história do povo judeu, né? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui para falar com vocês e para a gente... Depois eu volto. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que as poesias, os salmos, provérbios, os livros mais poéticos, mesmo que tivessem uma encenação quase como uma novela,
tudo tinha zelo, tudo tinha teor. O povo judeu pegava as leis e valorizava como palavra de Deus, pegava o profetismo, a gente vai trabalhar bastante no profetismo nas aulas futuras, então eles valorizavam os profetas como mensageiros de Deus, e agora eles pegam as poesias e eles valorizam como que também poesias sagradas que Deus iluminou no coração, ou revelou no coração dos seus servos, para essas poesias ser o quê? Um anúncio da glória de Deus para nós, mostrando quem é Deus, e ao mesmo tempo consolando o povo de Deus nos dilemas que nós vivemos. E tudo isso, leis, profetas, livros históricos e poesias, era visto para o povo de Deus, vamos pegar aqui num período de bastante zelo, no período, por exemplo, de Davi, como algo sagrado. Eles não tinham esses rolos, que eram os livros, de forma jogada. Eles estimavam. E olha aqui agora o contexto. Por isso, olha só que maravilhoso. Então, Deus se revelou na história, dando poesia desde Moisés, e veio deu muito nos dias de Davi. Mesmo com tudo dos dias de Davi, muitos se perderam, mas depois eles vão para o cativeiro babilônico, saem do cativeiro, eles passam por todas aquelas experiências, voltam do cativeiro, e depois do cativeiro eles colocam, vamos dizer assim, eles restauram esse culto e deixam todos os escritos de poemas, tudo organizado, porque era importante. E agora, olha que fantástico, isso que eu quero destacar agora. Porque, percebam, Deus se revelou na história, dando um hino para Davi, vários hinos para Davi, dando hinos para Salomão, para Moisés, para Asaf, para os filhos de Coré, para Imã, e foi dando. Mas esses hinos que Deus deu na história, eles foram utilizados durante vários séculos para o povo de Deus. E olha que interessante. Por que hinos de romagem? Lembra que eu falei que eu ia contextualizar aqui num contexto? Vamos pegar lá em Lucas. Abram lá em Lucas. Olha que fantástico. Esse daqui é maravilhoso. Abram lá o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número... Capítulo de número 2, versículo de número 41. Olha como a Bíblia ela é fantástica, irmãos, nesse quesito. Leia para nós, quem achou, por gentileza. Todos os Lucas anos, 2. Desculpa, pode ler, por favor. todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Eles, ó, só um detalhe, eles subiram ou desceram à festa? Subiram. Ah, tá. Então guardem esse termo, guardem. Continua. Conforme o costume. Terminada a festa, voltando aos seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e eram-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em graça e sabedoria,
estatura e graça diante de Deus e dos homens. Agora, leia de novo o versículo 51, irmã. Nossa, eu aumentei graça aqui, mas tudo bem. Então foi com eles para Nazaré. Então foi com eles para Nazaré, né? Até aí. Algum outro irmão tem uma outra versão? E desceu com eles para Nazaré. Eita, isso que eu queria que vocês vissem. E desceu com eles para Nazaré. Agora eu vou pegar aqui. Irmãos, a introdução ao Antigo Testamento é fantástico por isso. Porque a gente acaba tendo que fazer um passeio por várias matérias. E a gente acaba aprendendo várias situações. E agora, olha só que interessante. Logo no começo do texto que você viu, os pais foram para Jerusalém, né? Subiram a Jerusalém no versículo 42. Na revista é atualizada, depois eles desceram para Nazaré. Pai, mas desceram, subiram? Como que o autor tratava aqui? Cântico de ascensão de Jerusalém. Por que cântico de ascensão de Jerusalém? Deixa eu mostrar aqui agora para vocês um mapa. Olha que legal. Olha esse mapa aqui. Vocês nunca mais vão esquecer disso. Esse daqui. Olha só. Esse mapa, irmãos, é um mapa que mostra a nação de Israel como se estivesse de várias formas, né? Nesse primeiro aqui, é como se ele estivesse cortando, ó. Ele estivesse olhando Israel, olhando aqui ao mar Mediterrâneo, tá vendo? Essa parte aqui à esquerda de vocês, o mar Mediterrâneo. Aí vem aqui a parte mais costeira, e aí vem essas montanhas, e aí de repente desce, tá vendo? E aqui é o mar Morto. E aqui seria um planalto da Transjordânia, tá? E aqui está Jericó. Olha como que está baixo Jericó. Tá entendendo? Então aqui é como se estivesse olhando de lado, tá? Agora, olha que interessante. Aqui é um outro corte. É olhando pelo outro lado, tá bom? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Vou ampliar. Aqui é o Monte Hermon, que está lá perto da Síria. Essa parte aqui mais superior, tá vendo? Deixa eu abrir. Aqui embaixo é o Mar Mediterrâneo. Aqui é o Mar Mediterrâneo, tá vendo? O Mar Mediterrâneo todinho. Aqui é o Mar da Galileia. Aqui, ó, Lago Ula. Aliás, é o Lago Ula, desculpem. Aqui é o Mar da Galileia, tá vendo Galileia? Aqui é onde nasce o Rio Jordão, tá vendo? O Rio Jordão vai nascendo, aí vem o Mar da Galileia, tá vendo? Ao redor da Galileia ficava o quê? Nazaré. Ficava aquelas cidades costeiras onde Jesus fez o seu ministério. Aqui vem o que? O Rio Jordão e aqui é o Mar Morto. Ah, pelo amor de Deus. Mudei, sem querer. Está dando para visualizar ou não, irmãos? Está dando para visualizar? Tá sim. Tá? Ó, então perceba, quem mora aqui na Galileia, ao redor do Mar da Galileia, irmãos, aqui é uma dimensão enorme, tá? O Mar da Galileia, ele é imenso, tá? Por isso que é chamado Mar da Galileia. Muitas pessoas, aqui havia tempestades. Lembra que Jesus andou sobre as águas? Foi aqui. Então, o que acontece, irmãos? Quando ia para adorar a Deus lá na festa da Páscoa, olha aqui é o Monte Sião. Pastor, o Monte Sião é a união desses três montes, irmãos. Então, quando ia para Jerusalém aqui, irmãos, está em escala, tá? Então, pensa, aqui são cidades que estão sobre esses montes. Então, aqui, por exemplo, é o Monte Moriá, onde está o templo, é o Monte das Oliveiras e é o Monte Sião. Mas todos esses três montes são chamados Monte Sião. Então, quando alguém vinha, por exemplo, quem mora em Jericó e ia adorar a Deus, tinha que subir para o Monte Sião. A maioria das pessoas, quase toda a nação de Israel, que estão espalhadas aqui, eles tinham que subir. Mesmo quem morava, por exemplo, aqui, ó, o Monte Ebal e o Monte Gerezim. Estão vendo?
aqui no meio do Monte Ebal e o Monte Gerizim tem Siquém. Então, mesmo quem estava em Siquém tinha que descer tudo isso para depois subir para Sião. Então, para alguém chegar em Sião, ele tinha que subir Sião. E o que se fazia nas festas, irmãos? Saíam as caravanas. E quando as caravanas saíam, eles saíam cantando uma coletânea de hinos. Qual era a coletânea de hinos? O Salmo 120 até o Salmo 134. Por isso que os salmos eram chamados salmos de romagem, ou salmos de degraus, porque eles subiam. Depois da construção do templo, eles continuavam cantando até chegar nos degraus do templo e adoravam a Deus. Estão entendendo? Ficou bonito essa cena agora? Então imagine Jesus, imagine Maria, imagine José indo adorar a Deus no templo e cantando esses salmos aqui. E aí eles vão andando durante semanas. E aí talvez fique a pergunta, mas pastor, vem cá, pastor, Maria e José não cuidaram bem de Jesus, né? Porque se eles cuidassem bem, não deixava ele perdido e só ia anotar ele depois de 3 dias, né? Talvez dê uma ideia de filho relapso, não dá? Dá ou não dá? Sim. Hoje já seria abandono incapaz. Olha o advogado falando, abandono de capaz. Chama o conselho tutelar para Maria e para José. Agora vamos dar. Agora eu vou ensinar uma coisa, principalmente para as minhas irmãs, para o Júnior, talvez, não sei se já aprendeu isso. Jesus estava passando por o que lá no templo? O que Jesus estava passando ali no templo? O que o jovem judeu passava aos 12 anos? Estudando, né? Ele estava estudando, mas havia entre a cultura judaica, o templo, olha só, o templo tinha a parte lá dos sacerdotes levitas e tinha a parte dos homens. As mulheres e crianças ficavam numa parte separada. Quando um garoto poderia frequentar a parte dos homens? Quando ele passasse pelo quê? Da maturidade, né? Eu não sei se é essa idade que fala do bar mitzvah, se é alguma coisa. É isso, filha. Exato. Eu só não sei o termo. Então, exatamente. Irmã Cleusa, lembra do termo? 14, né? A irmã Cleusa estudou hebraico. Fala para nós, irmã. Seu microfone está bloqueado. É bar mitzvah? Bar mitzvah, né? É o bar mitzvah. Alguns vão... a pronúncia... Perdoa, pastor Rai, porque aí não é minha praia. Mas o que seria esse bar, né? Filhos da lei. O que seria isso? Na realidade é simples, irmão. É bem simples. O judeu, quando ele fazia 12 anos, ele passava por uma prova em Jerusalém com os mestres da lei. E os mestres da lei faziam perguntas. E se ele respondesse à altura, ele se tornava um filho da lei. Ele deixava a saia da mãe, o pátio das mulheres, e ele vinha agora e ficava com o papai. Porque agora ele já se tornou um filho da lei. Ou seja, ele passou pela classe e foi aprovado. Sabatinado, né? Sabatinado. Jesus não só ficou passando pela aprovação, como ficou ali entre os mestres da lei, surpreendendo eles. Porque como pode um garoto com 12 anos? Agora, vamos voltar para o Salmo, que o assunto agora, olha como que a gente saiu, a gente foi para a geografia, a gente foi para o Novo Testamento. Percebam, eles subiram cantando a Jerusalém, adorando a Deus. Chegou Jesus quando ele tinha 12 anos, e o Evangelho de Lucas faz um apontamento a esse momento na história de Jesus. Ele passa pelo Bar Mitzvah e agora ele é aprovado. Só que na hora de voltar, olha que interessante, não foi abandono de incapazes, irmãos. Porque as caravanas aí, olha como que é gostoso estudar. Como que as caravanas iam? As caravanas iam da seguinte forma. Quando eles iam adorar a Deus, e os homens nas caravanas dos homens,
e iam as mulheres e crianças na caravana das mulheres. Jesus se perde e eles estão desesperados. E aí, por que eles estão desesperados? Porque eles vão até Jerusalém e Jesus ainda não tinha passado pelo Bar Mitzvah. Jesus passa pelo Bar Mitzvah. E quando eles estão regressando, possivelmente, José pensou assim: Jesus está com Maria e com as caravanas das crianças e das demais mulheres. E Maria pensou assim: Jesus agora, como um filho da lei, está com José na caravana dos homens, porque agora ele já não é mais criança. Está entendendo? Por isso que, em algum momento na peregrinação, porque assim como eles faziam, e o nome lá Cântico de Ascensão a Jerusalém, agora eles estavam regressando de Jerusalém. Sim. E eles estavam descendo, por isso degraus também. Sim. E aí é onde surge a curiosidade. E aí, de repente, mas ele não está comigo. E eles voltam e encontram Jesus lá. Não foi abandono, tá advogado? Sim, vai processar eles. Mas me parece que não foi um bar mitzvah premeditado. Ele foi acidental, então. Não foi. Sabe por quê, Júnior? Ele passa pelo processo, só que no regresso, ao invés de ele ir com Maria ou com José, Jesus se mantém no templo. Dá para ver que Jesus deu um perdido ali, com todo respeito, tá, irmãos? Jesus deu um perdido em Maria e José, quis ficar no templo, na casa do pai. Mas há controvérsia, por que então a surpresa, se foi um bar mitzvah? Não, então, na realidade, onde está o apontamento de que ele passou? Ele chega, ele passa. Agora ele não está junto com José, ao lado dos homens? Não é? Sim. Porque na hora de voltar agora com a caravana para Nazaré, para descer até Nazaré, o que acontece? José possivelmente pensou, não, Jesus vai voltar com Maria. Vai lá com tua mãe, Jesus. Sabe assim? Vai com as crianças. E o texto, né, pastor, dá uma ênfase no 42, quando ele completou 12 anos. Exatamente. Mostrando o período de que ele passou. O que eu quero destacar aqui, Júnior? Porque quando a gente, vamos supor, quando ele diz, eu deveria ficar na casa do meu pai, dá aquela ideia, vocês não sabem que eu me preparo tanto, há tanto tempo para estar aqui fazendo a obra de Deus? Vocês estão assustados por quê? Era mais ou menos, eu deduzo que o Bar Mitzvah de Jesus foi aquele lá que os sacerdotes, os levitas, os mestres da lei, os escribas ficaram tão impressionados que Jesus, durante a festa, você tem que lembrar que a festa eram vários dias. Eu acho que Jesus ficava circulando entre os sacerdotes e eles ficavam encantados com Jesus. No momento do retorno, eles falaram, filho, a gente vai voltar para casa, e Jesus literalmente falou, eu estou já em casa, entendeu? Tipo assim, e Maria e José, naquela ideia de que, não, ele está com o pai, porque agora ele passou a ser um filho da lei. E José dizendo, não, ele está com a mãe, porque ele veio com a mãe, ele está com a mãe. Sabe aquela desatenção no mercado, irmãos? Ou na igreja, final de culto? Onde está o filho? Onde está o filho? Pelo amor de Deus, onde está? Ele saiu. Sabe aquela desatenção? Eu digo isso porque, como pastor, irmão, pelo amor de Deus, os irmãos que sempre ajudaram a cuidar dos filhos no final do culto. Eu e minha esposa ali cuidando das pessoas, imagina a criança pequena, misturada com um monte de criança, entendeu? É o que acontece, né? Então, por isso que a gente amarra hoje. É por isso que a gente quase que amarra. Então, bom, irmãos, agora, só para a gente terminar aqui rapidinho, tudo bem? Tá bom? Eu vou passar rapidamente aqui para vocês. Passar um juizado especial. No juizado. Júlio é advogado, ele olha com outros olhos, né? Não pense mal de Maria e José, não, viu, Júlio? Pense mal, não. Olha, eu vou passar rapidamente aqui para vocês, irmãos, só um slide aqui, só para a gente concluir, tá bom? Só para a gente concluir. E deixa eu só tirar aqui. Mas ficou claro os cânticos dos degraus ou de romagem?
Ficou legal. Fantástico, Parecendo né? dá uma semelhança da Candelária, né? Degrau, né? Como assim a Candelária? As escadas, né? Ah, as Degrau, escadas, sim, essa sim, sim, ideia, sim, sim. a ideia. Bom, deixa eu só pegar aqui e publicar aqui para vocês. Deixa eu ver onde está. Vai ter que ser aqui. Deixa eu pôr aqui. Ah, aqui. Depois o pastor só me relembra qual grupo que escreveu eles. Como Não sei assim? se foi o grupo de Aleluia ou Filhos de Corá. Do, O do... Salmo de Romanagem. Ah, na realidade, deixa eu publicar lá para você agora. Ó, é que ele está na segunda divisão. Ah, tá na segunda divisão? Na segunda divisão. Né? Ó, aqui, ó. Quer ver? Tá? Ele está na segunda divisão, ó. Tá vendo a primeira divisão? É essa daqui, né? Ó. Essa daqui, ó. Dividida em 5 livros. Aqui são os livros, os 5 livros. Então ele está no quinto livro. Ok. Mas nessa outra divisão, que também é uma divisão mais antiga, ele está aqui como grupo Cânticos de Ascensão de Jerusalém. Ele era uma divisão mais, vamos A dizer assim, Bíblia, grande. né? Tá Ok, bom? pastor. Tá joia? Tá Então, joia. agora só para a gente concluir aqui, Então, irmãos, deixa eu só passar aqui para vocês, eita. para a gente concluir aqui e terminar a nossa aula. Vamos lá. Tá dando para ver? Aqui é uns slides da professora Márcia, tá bom? Do seminário STBnet. Salmos, aqui. No livro de Salmos, irmãos, o nome de Salmos, ele é uma palavra que vem do latim. Mas no hebraico é Terrilim. Terrilim, como salmos, significam louvores, tá bom? Tudo bem? Tá dando para ver, irmãos? Tudo bem. Vamos ver sim. Então, a gente já passou por esses detalhes, as datas são variadas, os autores são diversos, os assuntos, né? E, inclusive, eu queria destacar aqui essa última, esse último parágrafo aqui, ó. Ou seja, a composição dos Salmos vai desde Moisés, por volta do ano de 1400, 1450, até depois do exílio da Babilônia. Ou seja, irmãos, é uma composição muito grande, tá? E que mais aqui? Deixa eu só pegar aqui mais um detalhe. Aqui. Depois eu passo para vocês esses detalhes aqui. A professora Márcia, ela trabalha muito sobre esses gêneros, né? Também, gêneros dos salmos. Os principais tipos ou gêneros são hinos, salmos de penitências, salmos de sabedoria, salmos de realeza, salmos messiânicos ou salmos imprecatórios. Doutor Júnior, por favor, fale o que significa imprecatório para a gente aqui. Imprecatórios. Salmos? Imprecatórios. A palavra imprecatória, defina para nós. Você que é um homem das palavras. Salmos imprecatórios salmo de fala de isso agora penitência, né? Então, é isso aí. Purgar, que vem de purgar, né? Pedem o julgamento de Deus sobre os inimigos do salmista, ou seja, é você ali pedindo o julgamento. Mas pode ser também o contrário, pode ser pedindo a bênção, né? Também, Sim. né? No caso aqui dos imprecatórios. Sim. Pode ser o julgamento dos inimigos ou pode ser também pedindo a bênção. E salmos de lamento. Então, essas divisões são bem interessantes. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, terminamos aqui o livro de Salmos. Eu sei que eu demorei bastante. Eu queria hoje ter feito Salmos e Provérbios, mas só para a gente também passar aqui o livro-texto, eu ia somente
dar mais esse destaque aqui do livro-texto, tá? Ó. Eu ia passar algumas composições, mas já depois, irmãos, se vocês quiserem, eu passo esse material para vocês lerem. Mas no livro-texto de vocês vai ter bastante assunto. Eu queria ter dado um destaque aqui na página aqui, essa daqui, ó. Eu queria dar um destaque aqui na página 378. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas. Aqui, ó, esboço dos Salmos. Eu queria destacar só mais isso daqui, para a gente encerrar. Eu gostei muito dessa figura, é a composição lírica poética sobre a aliança davídica. Aí vai trazendo muitas citações, e eu achei muito, muito legal aqui, viu, irmãos? Essas divisões e também o livro, o tema, eu gostei muito disso. Depois dê uma olhada com cuidado, e eu gostei muito dessas outras divisões aqui também. Por exemplo, ó, introdução, conflitos de Davi com Saul, o reinado de Davi, crise assíria, introspecção sobre a destruição do templo e o exílio, e louvores e reflexão sobre o retorno à nova aliança, e louvores finais. Eu gostei bastante dessa divisão, tá bom? Então, tá bom até aí, meus irmãos? Chega por hoje, né? Ok. Senão a mulher vai ficar brigando aí com vocês. Tá bom. E tá bom por hoje. Ok. Tá bom, meus irmãos? Até mais. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Me procurem no particular, tá bom, irmãos? Para tirar dúvida, peguem firme no livro-texto. Semana que vem eu vou tentar, eu quero gastar só essas 3 aulas desses livros poéticos. Eu confesso para vocês uma última observação aqui, que como eu não sou linguista, esse assunto de Salmos, Provérbios, Jó, Cânticos, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, um linguista vai dar um conteúdo melhor. Eu vou ter mais facilidade nos profetas, maiores e menores. Aí eu vou poder fluir com mais doçura, porque eu não sou linguista, tá, irmãos? Então, como os linguistas, nessa hora, eles se deliciam e trazem muitos conteúdos. Possivelmente eu vou dar como tarefa extra para vocês algum material de algum professor para enriquecer esse assunto com vocês. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Alguma dúvida? Ok. Não? Ok, pastor. Então, Deus abençoe, meus irmãos, e querendo Deus, nos vemos terça-feira. Amém. Então, Ok. nos vemos... Hoje é? Terça. Hoje é terça. Hoje é terça. Nós nos vemos quinta. Ok. Então tá bom. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite. Amém. Graças a Deus. Boa noite, Paz. irmãos. Boa Na paz, noite. Boa noite.